Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Rodrigo Saito e o assunto de hoje é por que o analista de dados deve saber SQL. Vamos lá? Bem, então o que é o SQL? O SQL é uma linguagem para banco de dados relacionais muito consolidada e madura no mercado que já existe desde 1970. Os bancos de dados relacionais vêm mudando e evoluindo constantemente e mesmo com o advento do Big Data, não deixarão de existir. Todos os fabricantes de bancos de dados relacionais têm como padrão a linguagem SQL, porém, cada um implementa a tecnologia de acordo com a sua infraestrutura do banco de dados e o que é melhor para a tecnologia. Cada fabricante de banco de dados acredita numa posição de mercado ou em uma característica que pode melhorar ela em relação aos concorrentes e assim por diante. Também, cada fabricante de banco de dados implementa suas linguagens de programação como extensão, além do SQL tradicional. E alguns exemplos são o TSQL, que é da Microsoft, implementado no SQL Server, o PLSQL, que é da Oracle, que já vem como padrão no Oracle, PGSQL, que é do Postgres, e outros bancos de dados implementam aí cada uma a sua linguagem. Mesmo um servidor de banco de dados estando em nuvem, no caso do Azure, AWS, Google Cloud e Oracle, a linguagem SQL será sempre a mesma. Pode mudar a forma de acesso, o tipo de autenticação, segurança do cloud, né, e outras coisas, mas permanece a linguagem SQL. Os bancos de dados relacionais estão presentes em muitos sistemas já existentes e não têm concorrência direta com os bancos de dados não relacionais. Foram feitos para suprir necessidades diferentes. Apesar de atualmente existirem bancos de dados não relacionais, alguns deles são bem parecidos com a linguagem SQL. É o caso do BigQuery, da Google, e o CQL, que é o Cassandra do Facebook. A aprendizagem do SQL ajuda muito nessas novas tecnologias de banco de dados não relacionais, já que praticamente a base é a mesma, porém contendo variações da tecnologia do banco de dados não relacional. Grande parte das empresas utilizam algum sistema comercial, como RPs, CRMs, supervisórios, HRMs e entre outros. A grande maioria dos bancos de dados relacionais são usados por esses sistemas comerciais, como Oracle, SQL Server, IBM DB2, Informix, MySQL, Postgres e entre outros. Além do SQL ser utilizado massivamente para criar relatórios, ferramentas de ETL, Extract, Transformation e Load, utilizam SQL em seus componentes ou objetos. Seleção e filtragem de dados acontecem com comandos SQL, mais especificamente com select. Toda a estrutura e modelagem para BI, Snowflake ou Star Schema, é feita em linguagem SQL, porque em grande parte das vezes é utilizado o banco de dados relacional do tipo OLAP, Online Analytical Processing. Na verdade, o OLAP é só um conceito. O banco de dados é do tipo relacional. De qualquer forma, ainda é a linguagem SQL que vai predominar. Na parte de conexão com planilhas eletrônicas, principalmente o Excel, que tem vários conectores para dados de diversos bancos relacionais, é possível fazer a referência de dados e obter dados em tempo real, podendo depois fazer seus gráficos, tabelas dinâmicas e etc. Principais linguagens de programação que são utilizadas para análise de dados, como Python, R, C#, Java, possuem acesso nativo ou drivers para acesso ao banco de dados relacionais, que facilita a conexão e criação de vários filtros na hora de você estar utilizando o dado.
Em ferramentas de visualização de dados, como Power BI ou Tableau, possuem algum módulo compatível com SQL, que é possível fazer escritas de queries. E também na parte de ciência de dados, antes do aprendizado de máquina ou machine learning, é necessário minerar os dados de acordo com o objetivo definido para o aprendizado de máquina. SQL é excelente já para carregar os dados do que você precisa, sendo uma alternativa forte ao invés de minerar os dados na linguagem de programação, como R e Python. E ainda vale a pena aprender SQL para ser um analista de dados? Sim, ainda vale muito a pena. Às vezes não em um nível tão aprofundado quanto um DBA de desenvolvimento para banco de dados, mas principalmente para seleção de dados. Então, o SQL ajuda muito nessa parte de a gente conseguir fazer com que os dados sejam mais perfeitos possíveis, ou sejam mais próximos do que a gente quer, em vez da linguagem de programação cuidar disso. A gente consegue então fazer muitos tratamentos de em SQL e depois deixar coisas específicas para as linguagens de programação, no R e no Python. O SQL não é a única coisa que o analista de dados deve saber. O analista de dados também precisa saber, principalmente sobre o negócio a qual ele está estudando, ele está fazendo o seu trabalho. Estatística é uma excelente ferramenta. Utilizar uma linguagem de programação para análise de dados, o R, o Python, o C# são bem vistos nessa parte de linguagem de programação. Ferramentas de ETL, você pode até fazer o ETL em si em alguma linguagem de programação, mas depois que você aprende uma ferramenta de ETL, você vai perceber que a sua produtividade é muito grande. E uma ferramenta de visualização de dados é onde realmente os resultados vão aparecer, né? Os dados brutos eles começam a se transformar em informação e uma ferramenta de visualização é essencial. Quem sabe fazer boas selects em bancos de dados consegue economizar muito tempo na filtragem e junção dos dados. Praticamente deixa os dados prontos para o consumo, para o que você precisa. Em linguagens de programação é muito comum a gente ficar trabalhando com carregamento de determinada tabela para um data table e aí a gente vai precisar fazer a ligação desses dados, correto? É como se tivesse na linguagem de programação algum comando do tipo procv do Excel para que você consiga fazer a junção desses dados. Você vai lá e faz essa junção e coloca numa outra tabela temporária e assim por diante. Com o SQL você já consegue trazer o resultado realmente que você precisa. Se a linguagem suportar SQL, basicamente essa parte dos dados você já consegue eliminar uma boa parte do seu tratamento. E é isso aí, pessoal. Então, a gente viu que a linguagem SQL é uma excelente ferramenta para que o analista de dados tenha aí em sua caixa, tá ok? Se esse vídeo ajudou você, se você gostou, dê um like no vídeo, assine o canal e até o próximo vídeo.